Eu vou falar a aula dele, porque como ele se doeu, como ele se pronunciou, então era ele, sabe que é da aula dele. Na aula dele, tinha algumas vezes que tinha um pouco do roteiro. Ou seja, ao invés de ele trazer a aula do conteúdo do horário normal e o bônus fora da aula, ele misturou um pouco, botou bônus, e a galera acabou se confundindo, achando, se sentindo prejudicada por não assistir um bônus. Galera, uma coisa que a gente dá aqui na Nova Caixa de Opções Binárias, vocês estão há 2 semanas aqui com a gente. O que a gente mais vai dar para vocês é bônus. Tanto o Felipe, quanto eu, quanto o Francis. Quantas vezes a gente estava aqui na aula e a gente passou da aula, do horário, ficou aqui conversando, com o Felipe também. A galera, quando fez o pagamento, logo lá no início, eu tenho uns 3, 4 dias de aula a mais de bônus para vocês. E olha, aulas que a gente passava de 1 hora. Quem está no início aí lembra que eu falei. Quem está aí desde o início e pegou essa aula bônus, coloca o número 1 aí, só para mim saber se tem alguém. Bom, então, a gente, isso é uma coisa que a gente sempre dá, mano. Só que a galera tava começando a confundir bônus com obrigação, tá ligado? Achando que, uma aula bônus ela não pode sair do roteiro. Uma aula bônus tem que seguir todo. Não, aula bônus eu falo o que eu quiser. Eu posso muito bem, na aula bônus que eu quiser dar, tá uma aula sobre mindset. Ou eu posso muito bem falar sobre um padrão que eu ainda não passei. É bônus, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vejo qual é a necessidade da turma, e em cima da necessidade da turma eu falo. E a galera não estava entendendo isso, por isso que ele ficou chateado. Aí eu falo, cada um tem a sua forma de responder uma crítica. Para ele falou, tudo bem. Se vocês estão reclamando que eu tô saindo do roteiro, eu vou seguir toda a mestre que dá no roteiro. Mas também, as aulas bônus que eu dava, eu não vou dar mais. Foi isso que ele falou logo lá no início. Entendeu? Aí ele ficou lá, ficou chateado e tudo mais. Porém, ele viu que a galera começou a ia prejudicar mais pessoas do que propriamente necessitaria, né? Eu conversei com ele também, então ele resolveu voltar ao normal, só que aí a gente fez uma divisão. Horário de aula. Então, se eu estiver aqui com vocês hoje, dando aula para vocês, vou dar aula até 7 horas. Se eu tiver que passar da aula do horário de 7 horas, eu quiser falar sobre qualquer outra coisa, é até 7 horas a aula de vocês. Fora isso, a aula, eu posso prosseguir depois de 7 horas da forma que eu quiser. Foi isso que ficou acordado entre eu e ele. Não fez justiça para ninguém, para toda a turma, todo mundo vai sair ganhando, e vocês não vão se prejudicar, e a gente vai estar livre para poder fazer o que quer, para dar aula da forma que a gente gosta de dar. Que é mais importante, mano. Se a gente está aqui dando aula extra, se a gente está aqui ajudando vocês, e a gente vê a necessidade, a gente dá mais tempo, mais aula para vocês, é porque a gente está fazendo isso além daquilo que foi, além daquilo que foi prometido. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque quer ver o resultado de vocês. E isso que não está na cabeça da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não entenderam que o motivo da gente estar aqui é para tentar ajudar vocês o máximo possível. A galera tá achando que só porque a gente é maneiro, só porque a gente é legal, pode falar o que quer. Não tô falando nem foi a questão do garoto que falou sobre a aula bônus, não, tá? Nem falando que foi a questão dele, porque ele foi até bem educado, do mais eu conversei com ele depois. O cara foi super educado, não tô nem falando dele. Mas às vezes a galera confunde muito essa ideia e acabou deu no que deu, entendeu? Mas basicamente foi essa situação. Já foi resolvido, não tem porque a gente ficar insistindo, alimentando uma coisa que já está resolvido, mas faz a gente entrar e ir direto para aquilo que importa pra gente. Mas, Diego, quer falar? Pode falar, Diego Soares. Patrick, assim, infelizmente não tem como agradar todo mundo, né? Inclusive, eu acho que esse pessoal que veio fazer essa crítica, eu creio que já vem de outros mentores, né? Que gostam só de se espelhar na tela, que eu acho um absurdo um negócio desse. Porque depois que acabar a mentoria, não tem tela mais para ficar olhando, não. No lugar de querer aprender, o pessoal só quer realizar o saque, que é o sinal para acertar e sacar. E não lembram do amanhã, né? Só querem o resultado na mão, de mão beijada. Que é o mais fácil, né? E é uma parada que, tipo assim, que eu fico realmente chateado porque todo o conteúdo que eu planejo, todo o conteúdo que nós formamos é para ajudar vocês. Quer ver um exemplo claro? Hoje aqui tem 200 pessoas. Ontem tinha 200 pessoas. Eu falei com a galera e pedi para a galera ir lá responder o questionário, que lá é o momento que você falar. Lá é o momento que você chegar para mim e falar assim, pô, Patrick, escrever lá, a aula tal tá boa, mas eu não estou gostando disso aqui, tem como melhorar? Lá é o momento de você falar isso. Por isso que a gente manda o questionário uma vez por semana, para que vocês tenham uma semana
A gente lê todos os questionários, ajusta o conteúdo que tem que ajustar e a gente volta na outra semana cada vez melhor. Foi assim da primeira vez. Por quê? A primeira vez, muita gente estava vindo na primeira semana, estava vindo depois do conteúdo já entregue, não estava conseguindo acompanhar. O que eu fiz? Coloquei uma aula extra, coloquei um professor a mais para poder ajustar o problema. Mas agora, eu tenho 201 pessoas, eu falei ontem, vou repetir novamente, eu só tenho de resposta naquela avaliação que eu pedi para vocês, 171. São mais de 300 pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo ouviu, que todo mundo leu, todo mundo viu que era importante vocês falarem, mas ninguém escreveu. Tá vendo? Ainda tem muita gente que não escreveu, não foram 2 ou 3, foram 171 respondidas, de 300 pessoas, 320. Mas quantas pessoas não responderam ainda? Lá é o momento de você falar para mim, lá é o momento de você trazer para mim os problemas que vocês estão tendo. Porque lá eu vou conseguir ter papel, métrica, para que eu possa trazer e melhorar o conteúdo para vocês. Só que, pô, não é lá ali no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, é o momento da gente conversar, trocar ideia, isso aqui, porque senão vira confusão. Beleza? Eu vou deixar só o Ricardo e o Vanilton falar. Depois, a gente vai voltar direto para o conteúdo, beleza? Não vou mais falar sobre esse assunto. Não por enquanto. Isso eu vou trazido somente na aula de mindset mais tarde, tá? Mas a questão é essa. 207 pessoas. O suporte até colocou aqui embaixo, ó. Muita gente nem respondeu. Para tu ver como que tá o nível de interesse da galera. Vai, Ricardo. Richard, desculpa, pode falar. Boa noite, Patrick, tudo bem? Opa, boa noite. Eu queria fazer um comentário, Patrick, a respeito de muito que eu tenho lido no chat e que eu ouvi de um colega de turma agora há pouco. Né? Eu entendo que o curso que nós estamos fazendo, perdão, é um dos melhores, se não o melhor curso de opções binárias, de estratégia, de conhecimento, de teoria que tem hoje no mercado. Tá? Ele é um curso muito voltado para a teoria e para a prática. E essa prática exige, muitas vezes, eu não estou falando nem de mim, eu gosto disso, eu acho importante, porque muitas dúvidas eu esclareço olhando para a tela. Eu acho que é mais fácil para a pessoa que está começando ou que ainda não tem o entendimento correto de como fazer uma marcação, de qual é o ponto de entrada, como é que se traça uma linha de tendência, visualizando isso, ele vai aprender mais fácil. Então, não necessariamente, eu estou falando por mim, não estou falando por outras pessoas. Eu acredito que isso não queira dizer que a pessoa está ali querendo pegar um sinal, né? Até porque eu, enquanto estou fazendo o curso, eu estou só assistindo, eu não opero. Mas eu acho importante ver na tela o que o professor faria. Hoje, por exemplo, às 11h30, o Francis mostrou na tela dele aonde que ele faz as marcações, como que ele faz. E eu percebi, eu que já tenho 6 meses de mercado, que já fiz outras mentorias, que eu estava marcando errado. Que a minha marcação era diferente da dele e a dele era mais eficaz. Mas eu vendo na tela consegui entender isso. Então, sem julgamento, sem criticar as outras pessoas, né? A questão de conteúdo eu acho bastante importante. Tem um colega falando, bora para conteúdo. Eu falei isso esses dias porque o pessoal estava fazendo muitas perguntas fora do contexto, né? Show de bola. Eu não tenho reclamação nenhuma do curso, na verdade, nem de professor nenhum. Para mim está tudo show de bola. Eu estou aprendendo muito, aprimorando muito o conhecimento que eu já tinha, né? E só gratidão. Mas eu queria deixar essa ressalva para a galera que às vezes o pessoal quer ver a tela para poder entender como é que faz, não é para pegar sinal. Não, então, mas eu entendi o que você falar, só deixa eu complementar. Todos os dias, eu vou falar mais para minha aula. Todos os dias eu mostro a tela. Todos os dias eu desenho para vocês, eu mostro o ponto, eu mostro qual é o sinal, o lugar onde eu estiver falando. Eu mostro todos os dias a tela para vocês, entende? Só que qual era a questão ali? A galera queria mais tempo de tela. Só que, eu vou lá, eu preparo um conteúdo. Esse conteúdo é dividido em 2 etapas, 3 etapas. Porque não adianta você só ficar olhando o meu gráfico. Você tem que aprender a olhar o gráfico de vocês, porque é no gráfico de vocês que vocês vão aprender a operar. Então eu separo da seguinte forma: eu abro o meu gráfico, eu abro a minha tela, explico o que eu quero explicar,
faço toda a questão toda aqui, ó, isso aqui. Vocês têm dúvida sobre o que vocês estão vendo? A galera fala que não tem dúvida. Não tem dúvida, tem que praticar. Tem que ir para a prática. Vocês têm que ir, vai ter aula de mindset, sim, vai ser comigo, tá, Lilian? Terça-feira comigo, segunda-feira com o Felipe, só para complementar. Então, o cara não tem dúvida, eu vou pro gráfico, quero que você olhe no gráfico de vocês. Se o cara tiver dúvida, é só ele levantar a mão que eu vou tirar. Não tem problema. Só que o cronograma ele é seguido dessa forma. E todos os dias você vai ter, pelo menos na minha aula, vai ter uma parte que você vai olhar o gráfico, e o meu gráfico vai ter uma hora que vocês vão ter que olhar o gráfico de vocês. Porque é olhando o gráfico de vocês que vocês vão aprender a enxergar e marcar uma simetria da forma correta. Porque vocês vão ter que lembrar daquilo que eu estiver falando. Então, como que funciona? O processo de aprendizagem, ela funciona em 3 etapas. Primeira etapa, teoria, onde você olha, prática, onde você vai ter o professor e você vai estar praticando junto, e uma terceira etapa quando você pratica sozinho. Então aqui na aula eu forço vocês a olharem o meu gráfico, identificarem, verem o que eu quero fazer, e depois eu junto com vocês vou fazendo junto, para que vocês vejam onde que eu quero que vocês marquem, onde eu quero que vocês operem, o que eu quero que vocês observem, para depois, se vocês fizerem sozinho, vocês gerarem as dúvidas, trazerem as dúvidas ou tirar a dúvida de vocês. Mas não adianta querer pular, não adianta eu só querer mostrar gráfico. Só mostrar gráfico, qual a diferença de você ficar aqui olhando o dia todo, eu explicando o gráfico na minha tela, e você ficar no YouTube olhando a mesma coisa? Não tem diferença. Entende? As diferenças vão estar no momento que você vai conseguir tirar as dúvidas comigo respondendo ao vivo e eu estar fazendo junto com você para você tirar a dúvida e estar junto comigo novamente. Mas só mostrar o gráfico não resolve. Não vai resolver. Porque se só mostrar o gráfico resolvesse, todo mundo seria consistente só assistindo o canal. Concorda comigo ou discorda? E galera, como eu prometi, senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre esse assunto. Vou voltar para a questão das aulas, tá? Depois, na aula de mindset, se a gente quiser trocar uma ideia sobre isso, a gente troca, mas não é o momento atual, beleza? Então vamos se preparar aí para a gente ir para o gráfico. Hoje a gente fala sobre zona dinâmica, deixa eu mutar todo mundo aqui, tá? Então peço para vocês aí, quem levantou a mãozinha, guardar as dúvidas, o ressalvo que vocês gostariam de dar. Mais tarde eu vou dar a chance de vocês estar perguntando aí e trazendo isso aí pra gente, beleza? Só abaixa a mão agora para mim e depois a gente traz novamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas hoje, que seja agora relacionado ao conteúdo, beleza? Ó, nessa primeira semana a gente tem uma ênfase muito maior na movimentações de vela. Por que nas movimentações de vela? Porque eu gosto muito de retração, eu achei muito interessante a gente falar sobre movimentação. Falamos também sobre zonas de retração, como identificar uma zona de retração e como identificar uma zona de retração em 2 etapas. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre simetrias e sobre a zona dinâmica. Quais os melhores momentos, qual a melhor forma de se operar uma zona dinâmica, quais são as melhores simetrias, o que significa as simetrias para dentro da gente. Então, nesse momento, eu vou abrir meu gráfico, a gente vai falar sobre simetrias, sobre zona dinâmica e trazer todo esse conteúdo. Depois a gente vai juntar esse conteúdo aí e vamos para o gráfico ver como que ele vai ficar, beleza? Então, ó, vou abrir aqui para vocês, só um segundinho, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, tá carregando aqui, só um segundo. Pronto. Mauro, sua mão tá levantada. Se sua mão não for sobre zona dinâmica e conteúdo, abaixa ela, por favor. Obrigado. Tá, beleza. Todo mundo... muito forte o café. Beleza. Rapaziada, todo mundo aqui sabe me dizer com exatidão o que seria uma simetria? Se sim, coloca o número 1, quem não, coloca o número 2. Vamos ver se a maioria da pessoa da galera sabe ou não. Pô, todo mundo sabe, né? Não viu 1, 2, graças a Deus. Lindo, maravilhoso, beleza? Galera, o primeiro ponto que eu preciso entender nas zonas, e que é um grande diferencial nosso aqui da alavancagem de opções binárias para o mercado aberto, ou mercado aberto, quando eu falo, é todo mundo que não é da alavancagem, beleza? Todo mundo que não é da alavancagem é o seguinte, nós não marcamos uma zona simplesmente pela distância. Vocês provavelmente estão muito acostumados a ver a galera marcando simetrias, fazendo marcações assim, ó. Essa aqui é a zona mais isolada, né? E essa aqui é uma outra zona mais isolada aqui, ó. Bom, aí ele vai lá, faz mais uma marcação aqui em cima, porque é uma zoninha isolada. Só que o que vocês têm que entender? Simetrias
Simetrias, zona dinâmica, ou qualquer marcação que vocês colocarem no gráfico, ela só tem uma função, beleza? Só tem uma função, vou repetir novamente. Ela só tem uma função: identificar para você, no gráfico, os melhores momentos, os momentos onde o mercado teve mais briga ou mais conflitos. E esses conflitos que o mercado teve é o momento que a gente vai ter e escolher para poder operar. Quando a gente vai para a alavancagem de opções binárias, o que a gente ensina você? A gente ensina você a escolher no gráfico, para fazer as suas marcações, os momentos gráficos onde tem mais toques. Esses toques são chamados de simetrias. E o que seriam esses toques? Aberturas ou fechamentos no mesmo lugar. Quando eu abro aqui, ó, a minha linhazinha, você vê que a minha linha é uma linha reta, concorda? Se eu colocar aqui, ó, no meio do candle, você vai ver que alguns candles vão estar aqui em cima, outros vão estar embaixo, e alguns vão estar fechando no mesmo lugar, na mesma linha. Ou seja, esse candle aqui, ó, atual, tá vendo? Vermelho, fechou em cima da linha. Esse candle aqui, ó, embaixo da linha. Esse outro aqui, ó, o corpo da vela, também está embaixo da linha. Isso aqui, esse conjunto de toques na linha, é a simetria. Quanto mais toque tiver, mais forte é aquela simetria. Por que mais forte é aquela simetria? Maior é o conflito que teve naquela simetria. Agora, uma coisa que eu quero desmistificar de vocês, que eu já venho desmistificando há muito tempo, que é o quê? Quando eu faço a minha marcação, eu necessito que a próxima vela retraia. Eu fiz aqui minha marcação, coloquei aqui essa marcação aqui, beleza? Tá até retraindo, mas não tem problema. Essa vela aqui, coloquei aqui. Se ela tocar na minha linha, o que vocês aprendem lá fora? Se ela tocar aqui na minha linha, eu vou pegar na próxima vela, revertendo. Galera, isso aí é a maior besteira do mundo. O mercado, ele não reverte só porque você colocou uma linha. Ele não vai reverter só porque tocou numa simetria. Pelo contrário, se você não souber a leitura de movimentação de vela e você não vê como que ela se formou para poder chegar a bater naquela simetria, não vai adiantar de nada. Porque a movimentação, às vezes, que a vela vai fazer indica um rompimento. E você só está operando ali porque ela bateu na vela, bateu na zona. E eu tenho gente aqui na mentoria, tá? Eu sei que tem gente aqui na mentoria que está ainda com esse mesmo vício, acreditando que deve operar só porque tocou numa linha. E não funciona assim. A linha é só um momento, novamente, a linha só é um momento gráfico, aonde você, trader, eu, trader, como um bom investidor, como um bom trader, devemos definir o melhor momento ou melhor ocasião para poder fazer nossas entradas. E qual é a base disso tudo? A base disso tudo vai ser a movimentação da vela, os padrões que a gente já está acostumado, que junto com as zonas dinâmicas, junto com as simetrias, vai me dar a possibilidade de ter uma maior assertividade. Agora, pegar somente a simetria isolada, esperar que o mercado bata ali para fazer uma entrada, não a torna assertiva. Agora, pegar um padrão isolado, sem assimetria, também não a torna assertiva. É como eu falei ontem, galera. Se eu juntar todos os ingredientes da forma correta, eu vou ter um bolo, não vou ter um bolo? Foi até o exemplo que eu usei ontem. Se eu pegar farinha, pegar tudo, pegar ovo, manteiga, jogar chocolate, misturar tudo, bater e jogar no forno, o que eu vou ter? Eu vou ter um bolo. Concorda comigo? Aqui é a mesma coisa. Para que vocês tenham vitória, para que vocês se tornem consistentes e vocês tenham uma boa assertividade, você precisa de um conjunto de detalhes. Um conjunto. Simetria, movimentação e o padrão. É a 3PA, uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, já tinha falado há muito tempo. Nem sei se alguém já falou para vocês, já ouviram, desculpa, se vocês já ouviram esse conceito, mas os 3PA são os 3 passos para a assertividade, tá? Então você precisa desses 3 pontos para que você possa começar a ser assertivo. Agora, uma coisa, galera, que eu quero ser bem claro para você, beleza? E quero que vocês entendam bem. Se essa simetria aqui, eu vou botar essa linha como se fosse, vou botar numa simetria, porque fica mais fácil vocês entenderem. Deixa eu achar uma mais bonitinha. Aqui, ó. Vou botar aqui, beleza? Aqui. Essa aqui é a simetria que eu encontrei. Aqui, beleza? Se essa simetria, galera, é um ponto de conflito, concorda comigo? Aqui esse ponto de conflito é onde o mercado ele precisa tomar sua maior iniciativa. Vamos lá. Agora raciocina comigo. Essa nossa vela aqui, ó, a vela verde, é uma vela agressora. Essa vela agride
a nossa simetria. Se essa vela agride a nossa simetria, a maior responsabilidade do mercado, dessa vela, do mercado verde, mercado comprador, é romper essa simetria ou ela tem a maior responsabilidade nenhuma? Ela pode reverter. Quem acha que é 1, quem acha que é 2, coloca aí para mim ver. Show. Então, entenda uma coisa. Toda vez que você vai encontrar uma simetria e uma vela vai agredir aquela vela, você tem que se policiar que o movimento que a vela verde está fazendo, essa aqui atual, está indo na direção àquela simetria, a responsabilidade, tá? Não estou falando que vai acontecer, mas a responsabilidade dessa vela, da força compradora, é romper essa simetria. Caso ela consiga romper essa simetria, a primeira coisa que essa vela com a força compradora vai fazer é buscar o próximo conceito de simetria. Então, uma coisa que vocês vão ver acontecendo demais, uma vela sempre vai sair se movimentando de uma simetria e indo buscar uma próxima simetria. Por isso que essa nossa marcação, para a gente poder encontrar uma zona boa para você fazer uma operação, não é simplesmente com um pavio só. As simetrias são muito fortes, são excelentes para você fazer entradas. Mas uma só linha, ela não vai te dar força suficiente para você ter uma melhor concepção de tudo que está acontecendo. Beleza? Então vamos aqui. A simetria, primeiro ponto. Eu tenho a minha primeira simetria, que foi essas interligações aqui. Eu fiz uma outra marcação, para que vocês vejam que após o rompimento dessa simetria, o mercado vai buscar uma próxima simetria. E a responsabilidade do mercado continuar subindo é a maior. E conforme ela vai subindo, vai chegar uma hora que ela vai cansar. Uma hora ela vai falar assim, putz, não tá para continuar. É a hora que surge uma velinha de descanso, é a hora que o mercado começa a reverter. Mas toda vez que o mercado for na direção de uma simetria ou for na direção de uma zona dinâmica, ele tem que romper aquela zona. Caso ele não rompa aquela zona, caso ele não consiga romper aquela zona, aí sim entra o momento de você fazer uma entrada para reversão. E como que eu sei disso? Como eu sei qual é o melhor momento para poder fazer uma reversão? É porque ele bateu na zona e não conseguiu romper? Não. É pelo movimento que a vela fez anteriormente. Pelo movimento que a vela acabou de se formar. Se for uma velinha... Desculpa, se for uma velinha de final de movimento, se for uma velinha de, sei lá, negação barra força ao contrário, se é qualquer tipo de movimento que demonstre força para o movimento oposto. Então, as zonas são momentos gráficos onde o mercado vai brigar, vai sair no pau, vou decidir, tem força ou não tem força para continuar. Se ele tiver força para continuar, beleza, eu não vou me opor a ele, eu vou a favor dele, sabendo que se ele romper uma zona, beber um café, senão vai ficar frio, tá? Sabendo que ele rompeu uma zona, uma simetria, ele vai buscar a próxima simetria. Por isso, quando vocês vão fazer uma entrada para continuação de movimento, rompimento, continuação de rompimento, vocês precisam observar... Cadê? Sai daqui. Sai, Satanás. Pronto. Vocês precisam observar se nesse movimento de rompimento existe alguma simetria próxima. Porque se existe uma simetria próxima, vai acontecer a mesma briga. E se ele já rompeu uma simetria anterior, a probabilidade de ele conseguir romper uma simetria depois é menor. Porque você para e pensa, vamos lá, agora eu vou ficar uma analogia muito fácil para vocês entenderem. Eu sou lutador, eu era lutador, estou aposentado. Mano, mandava fazer uma luta de 5 rounds, de 5 minutos. Lutava que era uma beleza. Mas quer ver me matar? Quer ver eu ficar na merda e não conseguir fazer nada? É quando você falava assim, pô, é um GP. O que é um GP? Um GP é uma série de lutas que você vai ter no mesmo dia. Então, às vezes, você fazia 3, 4, 5 lutas no mesmo dia. E não tem esse, tipo assim, tô cansado. O problema deu, só fazer. A quantidade de tempo é menor. Não são 5 rounds de 5 minutos, são 3 rounds de 3 minutos. Bem menor em comparação a uma luta casada. Mas, entretanto, são 5 lutas disso aí. Então eu saía de uma luta, respirava, bebia uma água e ia para outra luta. Depois eu ia para uma luta, você acha que no final do dia eu estava como? Estava só o caco, não aguentava fazer mais nada. E a mesma coisa acontece com o mercado. Quando ele rompe uma simetria, ele teve força para ganhar aquela luta. Mas se ele vai em direção a uma outra luta, ele vai bater. Vai chegar uma hora que ele vai estar cansado, vai chegar uma hora que ele não vai continuar fazendo aquele movimento para alta. Então, por isso que por mais que o movimento seja grande, chega um momento que o mercado vai reverter. Ele não vai ter força para continuar aquele movimento por muito tempo.
Entende? Por isso que eu falo para vocês, galera, se você tem uma sequência de vela muito grande com a mesma cor, você não pode fazer uma entrada para continuação do movimento, porque você não sabe o momento que ele vai cansar. Você não sabe a simetria que ele está encontrando. E se ele encontrar o adversário naquele momento, onde que ele não vai conseguir vencer? Que nem agora. Entendeu? Aqui seria uma vela de descanso. Só que o mercado, depois desse movimento todo de alta, você acredita que depois desse movimento todo, olha o movimento que ele fez. Rompeu uma simetria, duas simetrias, deve ter rompido mais uma aqui, pela formação que ele está. Beleza? Uma velinha de força, veio uma velinha de descanso. Tá vendo? Agora o mercado tentou ir lá embaixo. Não sei se ele vai ficar verde. Mas você acha que ele vai continuar fazendo esse movimento por muito tempo? Para alto? Você já está mostrando que o mercado está começando a cansar? Provavelmente não. Ele tende a começar a fazer um movimento para reversão. Porque ele já cansou, já brigou demais. E isso acontece várias vezes no mercado. Basta você observar. Deixa eu apagar aqui, calma aí que eu vi besteira. Basta vocês observarem aqui, ó. Ele rompeu a nossa simetria. Aí vamos ver se tem outra simetria aqui. Aqui tem uma cara de simetria. Vamos ver se tem uma simetria aqui atrás. Ó, pegou lá atrás, tá vendo? Patrick, é errado eu olhar lá atrás? Cara, não é ideal. Só estou mostrando para vocês verem como funciona o movimento de simetrias, o movimento de zonas. Por que é uma zona dinâmica? Isso que eu quero que vocês entendam. Não é para vocês ficarem olhando lá atrás e se baseando. É só para vocês terem uma ideia. Porque aqui eu tinha minha zona. Ele rompeu. Não rompeu. Ele buscou essa simetria. Conseguiu romper. Venceu a luta de novo. Da terceira, o mercado já estava na merda, mano. Não estava conseguindo fazer mais nada. Ele não ia continuar subindo. Tá vendo? Onde que ele bateu? Lá em cima, ó. E ele não teve força para continuar. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora o mercado ele começa a fazer um movimento ao contrário, inverso. Ele começa a descer novamente. E como funciona essa descida? A mesma coisa. Se a força vendedora é a força agressora, de quem é a obrigação? É da reversão ou a obrigação é da continuação? 1 para reversão, 2 para continuação. 1 para reversão, 2 para continuação. A obrigação do mercado continuar descendo é da força vendedora, tem que continuar descendo. Beleza? E aqui, novamente, a gente vai trazendo de novo. Ó. Se o mercado está vindo para cá, fazendo um movimento para baixa, eu vou voltar novamente a fazer minhas marcações nas simetrias que eu encontrar. E assim eu vou movimentando minha zona. Se minha zona for para baixo, eu continuo descendo ela. Se minha zona for para cima, eu continuo fazendo um movimento para alto. Mas o importante é entender que quando o mercado ele rompe uma zona, ele vai sim buscar uma próxima zona, uma outra simetria. E se essa simetria for uma simetria muito próxima, ou uma simetria forte, provavelmente ele vai bater, vai respeitar aquela simetria e você não vai conseguir tomar um loss se por uma entrada de continuação ou um loss dessa velinha aqui mesmo, ó. Dessa velinha aqui mesmo, que seria uma velinha de descanso, ó. Você, ó, sequência de vela verde. Mas a gente não parou para analisar que o contexto dela mostra que ela rompeu uma simetria, 2 simetrias e buscou uma terceira simetria onde ela não conseguiu romper. Mas você não estava prestando atenção nisso. Você só viu a velinha de descanso. Como é uma velinha de descanso, vou pegar um call. Putz, deu loja. Aí você para e pensa. Quando o Patrick fala para a gente pegar uma velinha de descanso, dá vitória. Quando o Francis fala para a gente pegar uma velinha de descanso, dá vitória. Felipe, a mesma coisa. Um amiguinho do lado está dando vitória. Mas quando eu faço, quando eu opero, quando eu tento, dá loja. Porque você não está analisando o contexto. Você não está analisando as simetrias, as zonas que ela rompeu, as zonas que ela pode tocar, as zonas que ela está procurando. A mesma coisa aqui, ó, vamos lá. Aqui é uma negação barra força, não é? Que está acontecendo aqui agora. Mas olha as zonas que ela tem aqui. A simetria que ela tem aqui atrás, ó. Aqui também. Seria válido se essa simetria fosse mais forte, se tivesse 3, 4, vamos supor, tem 3, 4 aqui, não sei se tem mais toque para lá, tá? Mas se tivesse mais 3, 4 toques aqui, ó, uma do lado da outra, seria uma simetria forte pra caramba. Se a simetria fosse forte, valeria a pena continuar pegando aqui? Não. A probabilidade de ela bater e não conseguir romper é muito mais forte, muito maior, por mais que a obrigação dela seja continuar fazendo movimento para alto. É a obrigação do mercado. Mas o mercado já vem rompendo, já vem brigando, já vem tentando. Uma hora ele não vai conseguir. A mesma coisa, rompeu aqui. Para onde ela vai? Ela vem para cá.
E dependendo do desenho que a vela fizer e o movimento que ela fizer, ela pode indicar que é o movimento para baixo ou não. Aqui ela vem no qual movimento? Vem no movimento tratorando, beleza? Indicou rompimento, rompeu a zona, show de bola. Mas agora qual a obrigação dessa zona, dessa vela? Quer dizer, romper essa simetria aqui, ó. E é uma simetria que ela já não conseguiu romper anteriormente. Se ela consegue romper essa simetria com uma vela de força, até vale a gente pensar em uma continuação. Se ela conseguisse romper com uma vela de força. Por quê? Agora o mercado conseguiria fazer uma força que o mercado anterior não estava conseguindo. A tendência é que ele continuasse subindo. Mas, novamente ele não conseguiu romper essa zona, essa simetria. Então, novamente, se ele não conseguiu romper essa simetria, eu vou novamente ajustando ela para ver para onde que ela vai. Tá vendo? Se ela romper mais duas simetrias aqui, a força dela tá maior para qual? Para alta ou para baixa? Para baixa. Como que tá a movimentação dela? Tá vindo o movimento trator, tá vendo? Se ela terminar mais do que essa vela, a probabilidade é que ela continue descendo. Tá vendo? Aí eu começo a trazer. Qual o movimento que a vela tá fazendo? Qual é o padrão que a vela fez anteriormente? Qual o padrão que essa vela vai fazer? Essa simetria que ela vai bater, tem retração ou não tem retração? E aqui você começa a montar, galera, com base nisso aqui que eu estou falando, o que você vai fazer. Se você vai fazer uma entrada para call, se você vai fazer uma entrada para put, se você vai fazer alguma coisa, se você não vai fazer nada. Mas aqui você começa a desenhar o acontecimento futuro. Tá vindo um movimento trator. Tá rompendo mais uma simetria. Então aqui já veio rompendo algumas simetrias, aqui também. Então, a próxima simetria que ela vai buscar é aonde? Esse paviozinho aqui, ó. Esse ou esse aqui embaixo, ó. Se ela vir nessa direção aqui, depois de ter rompido mais 5, 6 simetrias, depois de todo o movimento, segurar nessa zona, que é uma zona que já está segurando, com uma vela do movimento correto, ou seja, uma vela de final de movimento, a ideia seria o quê? Reversão. Ela fez o que aqui, galera? Agora eu vou deixar vocês me responderem, beleza? Vamos esperar a vela parar, porque a vela, para poder nem ver. Vamos ver se ela vai parar aqui ou não, tá? Mas eu quero ver quem vai saber me responder. Esse movimento que a vela fez hoje, foi o movimento que eu ensinei para vocês. Quem aí quer abrir Eu vou nem pedir para abrir, que a galera já está falando. Que movimento é esse? Foi explosão em 2 etapas. Exato. Pulo saci. Exatamente isso. Perfeito. Explosão em 2 etapas. Ela veio de uma, buscou lá embaixo e continua descendo. Rompeu nossa zona, teria dado lógico, filha da mãe, sacaneou no final, sacaneou firme, Satanás, ó. Isso aqui não foi nem uma vela de normal, né? Aqui tá uma vela, porra, tem nem palavras dessa vela aqui, rompeu umas 7 zonas aqui. Mas o movimento que ela fez, eu tomarei esse loss dessa vela que explosou em 2 etapas, mas não tem notícia em OTC, Fernando. Provavelmente foi sacanagem mesmo. Tá? Mas aqui, eu tomarei esse loss aqui porque eu acreditarei que isso aqui é uma explosão em 2 etapas. Ela pegou a primeira etapa, explodiu no movimento, foi lá embaixo e retraiu, uma explosão em 2 etapas. Também tomarei esse loss, mas não é o fato, não é o caso aqui, né? Vamos voltar para as simetrias. Então, galera, é assim que eu faço a minha marcação e é assim que eu começo a procurar as zonas que eu vou trabalhar. Olha só, essa nossa vela aqui, ó, atual, essa vela aqui sacando a gente, rompeu essas simetrias, uma simetria forte, voltou, rompeu essa outra simetria, rompeu aquela ali lá de trás, ó, e parou em cima desse pavio. Olha quantas simetrias ela rompeu antes de parar. Olha o movimento que ela fez. Então, quanto maior o movimento, quando eu falo no movimento, galera, eu não estou falando do movimento de uma vela, não, é o movimento do mercado. Então, se eu tenho 10 velas subindo, é um movimento. Se eu tenho uma vela só grande subindo, é um movimento. A mesma coisa ao contrário. Então, quando eu falo movimento, não é a vela, é a quantidade de velas ou a quantidade, ou o movimento que o mercado está fazendo, para alto ou para baixo. Sabendo disso, olha o movimento que ela fez. Quantas zonas ela rompeu para poder chegar aqui? Ela chegou aqui bem mais fraquinha, não foi? O que a vela fez? Reverteu. É isso que eu quero que vocês entendam. O movimento e a reversão, ela está muito ligada também
quantas simetrias ela vai romper e se naquela simetria é uma simetria forte ou não. Sabendo disso, sabendo do movimento da vela, você vê se vale a pena ou não fazer uma entrada, beleza? Tá, deixa eu ver aqui os comentários. Não, essa vela não vale como take profit stop loss, Nicolas, porque ela vem numa sequência de vela vermelha, tá? Como ela vem numa sequência de vela vermelha, isso aqui se assemelha muito mais a uma vela de exaustão do que propriamente uma vela de take stop profit loss. Take profit stop loss, tá? Vamos ver se tem outra coisa aqui interessante. Aqui seria mais interessante uma take profit stop loss, ó. Tá bom? Não é tão grande assim, tá? É bem grande para take profit stop loss, mas daria para usar. Tá? Não tá na sequência de vela vermelha. Aqui, ó, não tem uma sequência. Aqui também, essa aqui, ó. Aqui também tem uma sequenciazinha. Mas, enfim, isso aí vocês vão aprender na próxima aula. Agora, sobre isso, galera, eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês perguntarem. Fernando, pode perguntar, Fernando. Pode perguntar, Fernando. Torres. Enfim. Paulo Henrique, pode falar. Alô, professor? Opa, tô ouvindo. Ô, professor, estou aqui de Brasília, professor. Professor, eu tive hoje na aula do Francis e me aconteceu uma confusão. Há dias atrás, o senhor me falou que essa vela, nesse mesmo gráfico, o SDCHF, né? Aqui às 18h20, que essa vela não era uma vela negação barra força, porque o pavio dela estava para cima, né? Já hoje o professor Francis falou que essa aqui é uma vela negação barra força. Agora há pouco o senhor tinha falado essa das 18h20 no SDCHF, né? Porque 18h20. Afinal, professor, é uma vela negação barra força ou não? Essa aqui é? Essa é. O que não é essa aqui. E o pavio dela não tá? Ah, não, desculpa. Ao contrário, eu falei 18h20? Deixa eu ver aqui. Isso. Calma aí. Deixa eu tirar o lápis aqui. Isso. A 18h20 não. Essa aqui sim. Pois é, o professor Francis hoje na aula dele, eu até levantei a mão, mas não consegui falar com ele. Ele, no decorrer da aula dele, falou que essa era uma vela de negação barra força. E eu tinha me lembrado que o senhor tinha me corrigido dias atrás que essa vela não era uma vela de negação barra força, porque o pavio dela estava para baixo, né? Eu vou ser bem sincero, essa vela aqui de negação barra força, a vermelha, ela confunde muito mesmo, tá? Provavelmente ele falou confuso. Porque às vezes a gente erra, mano, ninguém é perfeito, tá? Mas a negação barra força, ela tem que negar o movimento. E para baixo, que é essa vermelha, no caso. Ela nega o movimento, ganha força e sobe, tá bom? Mas depois tu tira a foto, quando for assim, manda mensagem para ele, tá bom? Tá? Porque essas das 18h10 é uma negação barra força, não é isso? Isso. A das 18h10? É assim. 18h10. Essa aqui, né, que eu tô mostrando, né? É isso? Essa 18h10? É porque não dá pra me ver. 18h10. Essa não, aí, né? 18h10 essa aí. Não. 18h10. 18h10. Sim, ela tá negando o movimento para cima e ela tá verde. Sim, é isso? Sim. Não, show de bola. Não, então. Não, já fechou. Fechou, foi só uma confusão mesmo. Fechou, vamos tocar o pau. Beleza. Rapaziada, vamos focar nas dúvidas sobre a simetria, tá bom? Vou responder mais 2 dúvidas, depois eu vou fazer novamente mais um resumo, e depois das 7 horas eu respondo todo mundo, beleza? Danilo, pode falar, Danilo. Diego Soares. Fala aí, Patrick, beleza? Boa noite. Fala aí. Tirar uma dúvida em relação a essas marcas assim. Diego, desligou. Oi? Certo. Vou desligar o meu. Quando a vela vem tratorando em direção à zona marcada aqui, na zona dinâmica aqui, quando vem tratorando, a tendência é romper, correto? E no caso, para pegar para reversão, seria no estouro de vela, né? Ou naquele pulozinho que ela dá. Exato. Perfeito.
Entendi. Não, era só essa dúvida só, porque às vezes a gente marca também, às vezes ela dá aquele pulo, aquelas coisas, mas rompe, mais tranquilo. Era só essa dúvida mesmo que eu queria tirar. Tá. Alexandre, eu me confundi. Qual vela que eu me confundi? Negação barra força. Enfim, vamos lá. Galera, eu já vou tirar a dúvida de todo mundo, beleza? Da grande maioria. Mas vamos dar mais uma focada em uma 18 e 20. Deixa eu ver 18 e 20. Pô, eu falei, uma negação barra força. Eu falei sim. Tá, não, sim. Agora eu tava pensando que era uma vela do lado, foi mal. 18 e 20 é essa. 18 e 19 é essa. 18 e 19 é essa aqui. 18 e 20 é essa. Beleza? Só pra vocês saberem. sim, 18 e 10 eu falei, uma negação barra força. A gente estava falando ali. 18 e 10, negação barra força. 18 e 20 era essa vermelha. 18 e 19 era essa aqui, ó. É isso que vocês estão confundindo. 18 e 19, 18 e 20. 18 e 10, negação barra força. Beleza? Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Cadê? Ó, negação barra força. Não. Aqui. Ih, caraca. Tô me perdido aqui. Nem sei mais onde tá a vela. 18 e 10, tá? Me perdi nas velas. Não tava achando mais a vela 18 e 10. Então, Jaque, mas eu falei errado. Eu falei, desculpa. Eu falei que confunde mesmo a questão da... A vela vermelha, galera, vamos lá. Quando a gente fala de negação barra força, a gente confunde muito. Não era nem o assunto, mas tá vendo que vocês se apegam a uma coisa que não tem que se apegar? A aula era outra coisa. Olha no que vocês estão se apegando, beleza? Eu já expliquei 10 mil vezes, negação barra força. A vela de negação barra força, ela nega o movimento para baixo ou para alto e depois começa a fazer o movimento que ela tem que fazer. Então, presta atenção. Se eu quero pegar uma vela de negação barra força que seja para alta, ela tem que ter pavio embaixo, corpo em cima. Beleza? Aqui, ó. Negação barra força. Beleza? Se eu quero pegar uma negação barra força que seja para baixo, ela tem que ter pavio em cima, corpo embaixo. Aqui, ó, do lado. Beleza? Negação barra força. Para baixa, pavio embaixo, corpo em cima. Pronto, tá bonito. Negação barra força para cima. 18, 19 para baixo, 18 e 20 para cima. 18 e 10, eu falei errado, eu corrigi na hora que eu estava falando com o próprio Paulo. É uma vela de negação barra força. Eu corrigi assim que eu estava falando com ele. Beleza? Podemos voltar para a aula ou não está difícil? Nem era nem pergunta, era questionamento. Mas vamos lá, deixa eu fazer mais um resumo sobre a zona dinâmica. Depois desse resumo, galera, vai passar do horário, só fica quem quiser perguntar sobre a zona dinâmica. Se não for para perguntar sobre zona dinâmica, eu não vou responder. E sobre simetrias, beleza? Então, beleza, galera. Vamos lá, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Nesse momento, eu quero que todo mundo que esteja no chat pare de escrever, beleza? Eu esqueci como bloqueei o chat aqui. Vou descobrir agora, quer ver? Beleza? Para de escrever no chat, vamos focar na aula, tá? Vamos focar aqui na aula. Eu vou passar um pouco do horário, então eu quero que vocês entendam o seguinte. O conteúdo que a gente está falando é sobre a aula de hoje. Se você quer fazer pergunta sobre qualquer coisa, negação barra força, ou qualquer coisa que vocês queiram fazer pergunta, faça uma pergunta no horário propício. Não é o horário agora. A pergunta do Paulo foi uma pergunta que não era sobre a aula, a gente respondeu, mas a resposta do Paulo, a pergunta do Paulo foi o seguinte: se a vela que chega um pavio ao contrário é uma negação barra força ou não. Não é. Só que é normal, eu sempre falo isso para vocês, é normal vocês confundirem e esse tipo de confusão. Por isso que eu falo para vocês prestarem bastante atenção na hora de operar em negação barra força. Porque se você olhar o pavio, se você olhar rápido, às vezes acontece você achar que é um tipo de movimento e não é. Só isso, galera. Foi só isso. Aí ele falou sobre a 1810 e sobre a 1819 e 1820. Como era uma vela uma do lado da outra, eu me confundi.
porque uma era negação barra força e a outra não era. Eu estava falando de uma vela e estava falando sobre a outra. Depois a gente ajustou, depois a gente foi para a vela de 18:10. Mas vocês se apegam a detalhes que não tem que se apegar. A aula está sendo falada sobre outra coisa. A gente está desenvolvendo sobre outra coisa. E vocês estão preocupados em tentar corrigir uma parada que eu já ensinei para vocês, ó, há várias vezes. Se eu falo para vocês todo dia a mesma coisa, ensinam todo dia o mesmo padrão, é porque eu sei aquele padrão. Se eu for errar, eu sou ser humano, eu erro como qualquer um. Eu não sou perfeito. Vai ter um momento que eu vou falar paralelepípedo. Eu sou homem, eu sou gente, eu sou que nem vocês. Tá? Eu errei, foi a visão. Eu falei para o Paulo que eu estava errado, eu falei errado e corrigi. Então, somente corrigi como eu mostrei que é uma vela de negação barra força. Beleza? Acabou. Não tem por que ficar discutindo ou brigando por causa disso, não. A gente perde tempo precioso falando sobre coisas que não tem que prestar atenção. Beleza? Vamos voltar para a aula agora. Eu não quero ninguém mais falando sobre isso no chat. Se continuar falando, eu simplesmente vou bloquear todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Voltando para a aula, falando sobre simetrias e sobre as zonas dinâmicas. Galera, uma vez que vocês entenderam agora que as zonas dinâmicas vão se movimentar e as simetrias são fundamentais para vocês olharem, o que eu quero que é fundamental para vocês dividirem? Zona dinâmica ou simetrias de zonas de retração, tá? Por que eu quero que vocês dividam isso? Quando eu falo sobre zonas dinâmicas e sobre simetrias normais, eu posso encontrar momentos gráficos, onde eu vou encontrar aqui assim, ó. Cadê? Deixa eu ver um momento bom gráfico para poder dar como exemplo. Deixa eu ver um aqui bom. Pô, tinha um ainda pouco. Aqui, ó. Vou botar isso aqui como exemplo, tá? Não, vou voltar para cá. Aqui, perfeito, ó. De Satanás, maldito. Só porque eu queria. Vou ficar aqui nessa aqui mesmo. Vou usar essa aqui como exemplo, tá? Vão ter momentos gráficos onde as simetrias que você vai encontrar não vão ser somente de corpos. Lembra, simetria são aberturas e fechamentos. Essas aberturas e fechamentos podem acontecer com pavis, pavio e corpo, ou somente corpo de vela. Então aqui, ó, eu tenho uma simetria aqui, não tem, galera? Essa simetria aqui é de corpo ou de pavio? 1 para corpo, 2 para pavio. É simetria de quê? Quem sabe dizer? Pode falar aí agora, tá, galera? Corpo, exato, beleza? Quando eu tenho uma simetria de corpo e pavio, Patrick, quando eu tenho mais uma velinha aqui, imagine que eu tenho uma vela aqui, ó. Essa vela que nasceu, ela tem uma simetria desse pavio, batendo nessa simetria desses corpos. Nesse momento, eu tenho uma simetria de pavio e tenho uma simetria de corpo. Ela deixa de ser uma simetria? Não. Ela perde força na simetria? Não. Por quê, Patrícia? Porque a simetria, como eu falei, é um momento gráfico de briga. Um momento onde eu tinha a obrigação da força romper e a do cara agressor. Então, se a força agressora não rompeu aqui e não rompeu aqui, não tem problema. Eu conto isso aqui, ó, com uma simetria normalmente. Então, se tiver corpo e simetria, corpo e pavio, é simetria. Perfeito. Agora a diferença vai estar. Quando eu for encontrar uma zona de retração e meu objetivo é operar retração, essa simetria não pode ter corpo. Novamente, não pode ter corpo. Por que não pode ter corpo? Porque é bem simples. Quando eu encontro a simetria, vou botar essa simetria aqui agora, tá? Quando eu encontro essa simetria, e essa simetria mostra para mim que toda vez que ela vai buscar aquela zona, aquela simetria, ela não tem força para continuar, e ela deixa pavio, ela vai e volta e deixa pavio, ela está mostrando para mim que essa simetriazinha aqui, a maior força, maior força não, pode ser maior força também, não tem problema você colocar dessa forma, tá? Mas eu vou colocar de outra forma para ficar mais fácil de entender. Esse momento gráfico aqui, o mercado não tem força para continuar fazendo o movimento de rompimento. Ou, se você quiser colocar, a força compradora não deixou o mercado passar. As duas formas estão corretas, tá, galera? Mas nessa simetria, o mercado mostrou pra gente que ele não tem força e por isso ele volta novamente com o mesmo pavio. Só que o que acontece? Se eu tenho aqui uma velinha de força que parou na simetria, o mercado continua mostrando para mim o quê? Que o mercado não teve força para continuar rompendo. Até aí tudo bem, concordo com você. Só que o pavio que demonstra para a gente uma fraqueza extrema do mercado não aconteceu. E se essa fraqueza extrema não aconteceu, dificilmente, na próxima vez que ele tocar aqui, ele vai deixar um pavio.
Provavelmente, pelo já ter complementado, ela pode parar aqui novamente, fazer uma simetria de corpo, ou ela pode simplesmente romper a minha simetria. Então, não é mais válido eu fazer nenhuma entrada se houver uma vela de força aqui, ó. Ô, Satanás. Uma vela de força fechando minha zona de simetria. Porque se ela vir tocar novamente, a probabilidade é grande de ela fazer isso aqui. Ou então a probabilidade é grande de ela fazer isso aqui também, ó. Contra apenas uma chance dela bater aqui e retrair. Ou seja, você vai começar a jogar muito na sorte. Por isso que na zona de retração, você não pode colocar corpo de vela. É somente pavis. Diferentemente, se você for fazer uma reversão, se for uma vela de final de movimento, se for uma vela de rompimento, se for qualquer tipo de entrada. Especificamente para retração, é necessário isso. Beleza? É necessário que seja com pavis. Sem pavis, não dá para fazer. Beleza? Então, essa é a diferença entre a zona de retração, R, e a zona dinâmica, vou botar um D de dinâmica. Beleza? Na verdade, as duas são complementares. Por quê? Para ser uma zona de retração, ela precisa ser uma zona dinâmica. Sem a zona dinâmica, não existe zona de retração. Até porque a zona dinâmica, a zona de retração faz isso. Ó. Acabou de criar uma outra zoninha aqui de retração. Aqui tem uma simetria, então está sempre movimentando, como uma zona dinâmica. Desculpa. E sempre procurando as simetrias mais próximas. Pegaram a diferença? Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver comentário, exemplos de retração. Tá. Tá em 20%, cara. Tá. Beleza? Então vamos que vamos. Então essa é a ideia. Zona de retração, escreve aí, precisa somente ter pavis. Zonas dinâmicas, qualquer outra zona não necessita de pavis, somente pavis. Pode ter pavio e corpo, não tem problema, beleza? Esse é o grande diferencial entre uma e a outra, tá? Acredito que ficou bem explicado. Vou voltar para a pergunta de vocês. Se a pergunta da galera que está com a mão levantada não for sobre a zona dinâmica, sobre zona de retração, ou sobre três movimentos que a gente estava falando essa semana, eu peço que vocês abaixem a mão, que eu não vou responder, beleza? Então, vamos lá. Avanildo Martins, pergunta aí. Ô, Patrick, deixa eu te falar só um negócio aqui. Qual seria a diferença entre a zona dinâmica e a simetria? Cara, na verdade, nenhuma. Só que a zona dinâmica, ela encaixa em 3, né? Você vai encontrar 3 pontos para uma simetria. Então, isso tudo se torna uma zona dinâmica. A simetria em si, só um ponto só já é específico. Já dá para você trabalhar. E outra coisinha aqui, para não saber se ela é uma simetria ou se ela é uma zona dinâmica, ou, tipo assim, porque senão eu vou acabar confundindo que achar que tudo é simetria. Então ela tem menos toque, né, a zona, né? Não, mais toque. A zona tem mais toque. Melhor. Na simetria, quanto mais toque tiver entre simetria e zona dinâmica, melhor. Mas tem, assim, para identificar melhor qual que é a zona dinâmica e qual que é a simetria. Então, a zona dinâmica ela se torna dinâmica quando você for fazer 3 marcações no mesmo canto. Um exemplo, vou abrir aqui para você ver. Ó, tô aqui contigo, tá vendo? Tá me vendo aí? Tá, mutou. Você mutou, não vai conseguir desmutar. Mas vamos lá. Se eu fizer só isso aqui, ó. Caraca. Só isso aqui, eu tenho uma simetria, não tenho? Se eu começar a interligar os pontos, aqui, ó, eu já começo a criar uma zona dinâmica. Tá vendo? Eu interliguei esses pontos, esse ponto aqui, de cima, e esse daqui de cima aqui. Aqui eu tenho uma zona dinâmica. Se eu apagar tudo e só pegar um ponto em específico, uma zona dinâmica, uma simetria. Tá vendo? Se essa simetria tiver 60 toques aqui, ótima simetria. Se tiver 2 toques, simetria também. Agora, se eu tenho aqui a mesma coisa, fiz a marcação aqui, fiz a outra aqui, beleza? 90, 100, 300, 400 toques nessas simetrias aqui, tá ótimo. É simetria, é zona dinâmica. Beleza?
Lorenzo, pode falar. Ô, Patrick, eu confesso que eu confundi ali. Só confirma para mim. O que você acabou de falar sobre vir uma vela de força na zona de retração, ela só cancela a análise das retrações específicas, né? Exato. Por exemplo, se tiver uma vela, se eu for operar final de movimento ali na zona de retração, e eu pego ela na... Posso? Pode. Ah, beleza, então, valeu. Pode. Tá, só vai cancelar qualquer coisa sobre retração, mano. Restante, tudo ok. Lilian, fala comigo, meu amor. Como ça va? Oi, Patrick, tudo bem? Tudo. Patrick, assim, como que eu marcaria fazeria as marcações ali no EURUSD? Quando ele fica assim, só pavio praticamente, aqueles pavio bem grandão, ali a gente se marca ou ali nem é aconselhável fazer esse tipo de operação? Depende, se você for para retração é ótimo, tá ótimo para operar. Você só tem que encontrar as simetrias. Então, mas aí ele deixa aqueles pavio bem grandão, vários? Então, não tem problema. Se você conseguir encontrar a simetria ali, é uma zona ótima para operar. Mas existe alguns momentos que você vai encontrar essas zonas, como você está falando, que não tem simetria nenhuma. Está totalmente confuso. Nesse caso, eu nem opero. Sim, mas aí, por exemplo, fica aquele vários pavis. Mas aí eu não preciso, por exemplo, a simetria não é só quando pega na pontinha de uma e interliga na outra. Por exemplo, eu posso pegar uma ponta, mas que de repente vai pegar assim no meio de uma outra ponta. Aí também é simetria? Não. Aí você vai estar fazendo uma explosão de 2 etapas. Porque você vai estar formando a primeira simetria e vai estar buscando a próxima lá de baixo. Mas aí tem que terminar sempre todos iguais. Teria que ser pontinha com pontinha. Isso. Mas você vai ver que, parece meio, caraca, é impossível acontecer. Mas, cara, tu vai ver que acontece o tempo todo. Fica tranquilo. Tá bom então, Patrick. Muito obrigada. Tá. Rapaziada, são 7 horas. Eu fiquei, sem mentira nenhuma, eu contei aqui no relógio, foram 10 minutos conversando com vocês e foram 50 minutos no gráfico e 10 minutos tirando dúvida. Antes que a galera fale que eu fiquei mais tempo tirando dúvida do que fazendo qualquer outra coisa. 7 horas, beleza? 7 horas, a galera que quiser continuar, pode continuar. A galera que quiser ir embora, eu só vou responder a dúvida da galera e vou encerrar a aula, beleza? Só para avisar isso para vocês. Então, Juninho, Texa, fala comigo, pai. Fala, Patrick, beleza? Rapaz, como tu manda? Patrick, não, só uma sugestão mesmo a respeito das simetrias. Eu lembro que na live você e o Felipe comentaram a respeito da simetria em tendência, né? De alta e de baixa. Aí eu gostaria só de deixar a sugestão aqui eu até falei para o Francis mais cedo, para ele incluir, que eu não sei até quando vai as aulas de simetria, acho que até amanhã, né? Sim. Aí eu queria saber se tem como amanhã você explorar bem essa parte de tendência também pra gente. Não, com certeza. Na verdade, ela é a aula de amanhã mesmo. Pode ficar tranquilo. Tá. Beleza. Então, melhor ainda. Então tá bom, era isso. Nada, mano. Tamo junto. Uhum. Fala comigo, Nicolas. Ô, Patrick, você me escuta? Tô não ouvindo, mãe. Pode falar. Beleza. Boa noite a todo o pessoal aí. É só uma dúvida a respeito das simetrias e da zona dinâmica. Quando eu faço a marcação voltada ou para uma vela de alta ou de baixo que tem ali uma vela de final de movimento ou então de descanso, a simetria em si, ela tende a segurar ou não esse movimento? Ou como que eu vou saber se ela vai segurar ou não? Então, essa pergunta foi até boa, não foi ruim essa pergunta. Só que é uma pergunta subjetiva. Por que subjetiva? Vai depender do movimento da vela, aonde que ela nasceu, para a gente poder saber se isso vale a pena ou não. Então, tipo assim, meu conselho nesse caso é você ver o movimento que a vela vai fazer. Porque nesse caso ele vai falar muito o movimento que ela vai fazer, se ela vai romper ou não. Entendi. Então, em si, a zona ela não atrapalharia a continuidade do movimento, mas sim as velas anteriores. Exato. Na verdade, a zona ela se torna, às vezes, gatilho para uma entrada para continuação. Entendi. Entendeu? Beleza. Aí vai depender de onde a próxima zona vai ter. Porque se uma vez que ela rompeu uma zona, ela fez uma força muito grande, aquela velhinha, não fez? Se essa velhinha que rompeu a zona buscar uma próxima simetria, a tendência é que ela não consiga continuar subindo. Aí você tem que calcular, por isso estou falando que é subjetivo, onde está a próxima vela?
Se a próxima simetria estiver muito distante, vale a pena. Se estiver muito curtinha, já não vale. Entende? Aí a movimentação que a vela vai ter que vai fazer a diferença aí para tu saber calcular a distância ali para você. Perfeito, show. Muito obrigado. Nada. Nunes, Júnior. Aderaldo. Fala, professor, tá dando para ouvir? Tá dando, pai, pode falar. A minha pergunta é o seguinte, na zona de retração, quantos toques recomendável na minha linha que eu marquei ali na simetria de pavio? Top pergunta. Ó, no mínimo 2, no máximo quantas quiser. Não tem máximo de simetria. Quanto mais simetria tiver, mais forte é o local. O que vai definir o momento de você parar de operar é a abertura da vela e a movimentação que ela faz em direção à zona que você marcou. Se ela vê, por exemplo, ela nasceu um pouquinho mais abaixo das velas anteriores e ela vê no movimento tratorando, você opera ou deixa passar? Tratorando, então deixa passar. Exato. Mas se ela está na mesma zona ali, explodiu, parou na simetria, com 5 segundos ali para poder fechar o tempo de expiração, tu pega ou não? Em termos de expiração, se explodiu, eu pego. Exato. Então, o que faz diferença aí, nesse caso, é o nascimento dela e a movimentação dela, tá bom? Entendi, beleza. Nada, pai. Russo, fala comigo, seu lindo. Não sabia nada, mas tudo bem. Vou desmutar você de novo. Fala de novo, pai. Enfim, vou passar para o outro aí. Reinaldo, pode falar, Reinaldo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não, né? Agora eu tô ouvindo. Eu levantei uma errada. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Calma aí, Reinaldo, já você fala, por favor. É o seguinte, você falou uma palavra aí, na vela de 1853, ela formou pavio. Qual ativo? No SDCHF. Tá. E quando ela formou o pavio, ela formou na simetria da 52 e da 53, e também na da 54. Então, o preço fez um pullback, né? Ele bateu um pouquinho para baixo e ele rompeu a simetria. Sim. Isso é regra? Isso vale para toda a tendência de alta? Não. Isso aconteceu agora. Não é regra específica, não. Você falou que quando o preço bate numa simetria de retração, geralmente ele rompe. Não é que geralmente ele rompe. Quando ele vai buscar uma simetria, a obrigação da vela agressora é de romper. Se a vela agressora não consegue romper, aí sim acontece a reversão. Por que eu falei isso? Porque a galera tende a acreditar que só porque tem a linha, ela tem que reverter quando ela quiser. Mas não. Ela só reverte se a vela agressora não tiver força para romper. Só que a probabilidade é de romper. De romper. A grande chance é essa. As porcentagens são essas. Não, eu tô feliz que eu consegui compreender isso. Já tem uma semana que eu tô com vocês aí. Eu acho que sou o mais fraquinho de todos. E graças a Deus, até converso com você no particular de vez em quando. E eu fiquei muito feliz mesmo de eu conseguir entender, sabe? Porque eu até agora não tinha entendido nada, entendeu? Também. Mas eu já comecei a compreender. Sei que tá acabando, né? Sei que aconteceu aí. Tem nada, mano. Tem coisa pra caramba ainda. Tem 3 semanas ainda. Não, mas eu espero. Eu tô feliz por ter compreendido isso. Já. Amém, com certeza. Isso é tão verdade, mano. Isso é tão verdade que a maioria das pessoas que estão aqui, eu falo que estão aqui porque todo mundo foi assim. Faz marcação, suporte de resistência e opera toda vez que bate lá. Toda vez que bate lá, a longo prazo, a maioria das vezes rompe do que continua, do que reverte, não é? Então, isso acontece porque a obrigação é do mercado de romper. A probabilidade é maior dela romper do que ela reverter. Isso. Caminhando para a probabilidade e não para a taxa de assertividade, que aí fala assim, é regra. Não é regra. Mas na taxa de probabilidade vai romper. Na tendência de alta, né? De baixa, de alta, qualquer uma. Só que aí, para que ela possa reverter, ela tem que fazer alguns movimentos específicos, como vela de final de movimento, uma negação barra força. E essas coisas ainda não peguei nada. Vela de final de movimento. Não, fica tranquilo que você vai pegar. Qualquer coisa me chamar lá no privado, beleza? Deixa eu só passar obrigado. Aqui. Tamo junto. Reinaldo, fala comigo, pai. Oi, Patrick, foi errado. Pode falar. Foi errado aí, tá? Oi?
Eu apertei errado aqui o botão. Ah, não, tranquilo, fica de boa então. Nada. Aliomar. Aliomar? Aliomar? Oi, não, Patrick, sabe o que é? Eu até baixei a mão, porque a minha pergunta os outros já fizeram, já sanou a minha tá tranquilo, viu? Ah, então tá lindo, pai. Que bom. Tá? Obrigadão, meu filho. Nada. Leon, seu lindo, fala comigo, maravilhoso. Ô, Patrick, boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. É viável marcar a zona dinâmica no preço atual ou não? Ah, quanto mais próximo, melhor, mano. Show, né? Só isso só. Tipo assim, só não é difícil você fazer marcação, tipo assim, no preço atual, na próxima vela, porque você vai precisar de um históricozinho, né? Então, tem um pouquinho para trás. Mas quando vai pegando como base ali o preço atual e vai puxando, né? Exato. Show. Valeu, Patricão, obrigado. Nada. Cleison, pode falar. Boa tarde, Patrick. É possível fazer marcações de zona dinâmica em gráficos que tem candles muito grandes? Mano, depende. Se for candle muito grande, se depois vela muito pequena, aí não. Mas se os candles tiverem mais ou menos o mesmo tamanho, dá sim. É porque quando acontece isso é anomalia, né? Notícia, é uma coisa do tipo. Aí você quer refazer de novo as marcações. É porque eu tava treinando a zona dinâmica e encontrei um gráfico que tava apresentando as velas muito grandes aí. Eu não tava conseguindo encontrar um lugar bom para fazer a marcação inicial, entendeu? Ah, show. Não, depende, mano, mas provavelmente nesse caso vai ter que refazer de novo. Ok, obrigado, valeu. Nada. Bruno Martins, fala comigo, pai. Fala, Patrick, boa noite aí, beleza? Boa noite. No caso das simetrias aí, quanto mais simetria, ela se torna mais forte. No caso do rompimento, você falou do espaço de uma simetria sempre buscando a outra. No caso de um rompimento dessa simetria e as outras estão mais em cima, então a tendência é que o mercado vai buscar elas lá em cima, não é isso? É mais probabilidade de ele subir, né? Perfeito, mano, perfeito. Isso mesmo. Ainda que não seja uma vela que a gente está acostumado a operar, negação vela força, essas velas assim, dá a tendência de continuidade, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Então, beleza. Só isso mesmo. Valeu, Patrick. Aula braba. Valeu, pai. Tamo junto. Fala, Sandrão, seu lindo. Tu é o último, hein? Pra fechar com chave de ouro. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo, pô. Patrick, eu quero tirar uma dúvida com você, mas eu vou ver se eu consigo me expressar para você me entender. Quando você marcou a aula de ontem ali, as simetrias, foi top aquela aula lá, aí nós vamos em ferramentas, pegamos aquelas linhas, beleza?